Gente, vamos continuar nosso estudo de preparação para a nova Terra? Vamos estudar sobre os Atlantes negros e Atlantes brancos, tá, gente? Hoje em dia a gente tem a predominância só dos negros e brancos, quando a gente não acha. É raríssimo aqui na Terra hoje em dia. Os Atlantes negros eram aqueles considerados a Irmandade das Trevas, a Irmandade da Serpente, tá? Supostamente dizem que foi para culpa da magia deles que a Atlântica foi pro brejo, né? Eles ainda fazem o culto à morte, o culto ao masoquismo, à dor, tá? Tá ligado ao Egito, né? A gente vê muita gente desinformada entrando em sociedade secreta. Aí como as pessoas são, ai meu Deus, eu quero fazer um vídeo, não quero muito falar isso agora. Mas não mudaram nada em relação à época de Sócrates. Só que lá eles tinham um pouco mais de instrução do que a gente aqui no Brasil, né? Hoje em dia, né? É um bando de ignorantes de nariz em pé. Aí vai na sociedade secreta, né? Tá estudando o culto ao Egito lá e tá achando que tá no bem, né, gente? Egito é trevas, é inferno, tá, gente? É o arquétipo, porque está ligada aos Atlantes negros do Egito. Só que esse Egito foi o Egito decaído, né? Porque dizem que antes teve o Egito que estava na mão dos Atlantes brancos. Tá? E a gente vê Nefertiti era ruiva, ela era uma descendente direta dos Atlantes brancos. Mas os Atlantes negros, como eles não tinham luz natural, somente às vezes alguns, uma luz simulada, artificial ou roubada de alguém, eles podiam fingir ser brancos, ou ter uma luz, ou uma beleza, né? E aí a gente vê o cristão hoje em dia, vidente, olhando para uma pessoa má, mas ela olha e vê aquela coisa maravilhosa espiritualmente e pensa que o cara é bom, né? É o vidente trouxa, né? O vidente incapacitado de interpretar e entender aquilo que ele vê. Então nem tudo que reluz é ouro, mas as pessoas parecem que não têm discernimento. Mesmo Kardec falando que existe espíritos zombanteiros, mistificadores, enganadores, as pessoas hoje em dia não têm discernimento, né? Então, infelizmente, é uma sociedade desorganizada que dá poder e dom para gente incapacitada de usar aquela ferramenta, né? E a gente vê vidente idiota, abanando no rabo, feliz, achando que está vendo um ser de luz, mas está sendo só enganado, né? Esse tipo de gente, ao meu ver, não deveria ter dom nenhum. Então, os Atlantes negros, eles são o Egito, vamos assim dizer, que foi invadido, né? Não é o Egito original, que estava na mão dos Atlantes brancos, é o Egito que foi invadido, que decaiu. Então, é esse que as sociedades secretas que cultuam o Egito estão cultuando hoje em dia, tá? O Egito que decaiu, o Egito inferno, tá? Tanto que você vê na Bíblia cristã referência ao Egito como a queda. Deus tirou o seu povo do Egito, né? Porque o Egito lá eles comiam bem. É a matéria, é a potência da matéria, é mamão, é prosperidade, né? E aí vocês não conseguem discernir, né? A informação está aí e vocês não conseguem juntar 2 mais 2 é 4, né? O Egito que nós temos hoje em dia, desde a época de 2000 anos para cá, pelo menos, é esse Egito aí, trevas, é inferno. E quando eles manifestam uma luz falsa, simulada ou roubada por meio de vampirismo. Então, Egito significa inferno, tá? E próprio Isaías disse, nós fizemos pacto com a morte, né? Egito. E Egito é mal, né? Trevas é mal. Não tem luz natural, é mal. E a gente vê essa ligação numa ordem, numa sociedade secreta da igreja, Opus Dei, né? Eles se flagelam para poder, por meio do masoquismo, da dor, né? Então eles estão fazendo uma prática dos Atlantes negros, né? Então, gente, falta em vocês discernimento e vocês se acham muito espertos e muito nariz em pé e egocêntrico, né? Chega a ser ridículo. Mas vamos lá. Os Atlantes brancos, hoje em dia, a gente praticamente não acha. Os espíritos são os Atlantes brancos? Não. Talvez eles sejam os pedaços miscigenados com os Atlantes negros que sobraram.
E os cristãos de hoje em dia também não são dos Atlantes brancos, gente. Os Atlantes brancos verdadeiros é 1 em 1 milhão no mundo, né? Praticamente não existe. O que existe hoje em dia, se fazendo de bem e de branco, ou é o Atlante negro enganando trouxa, que tem muito paspalho aí caindo, ou é uma miscigenação dos Atlantes brancos com negro, que dá uma certa bondade, abre e fecha aspas, mas na verdade é uma alienação, né? E falta de ferramenta para a pessoa sair escrachando por aí, que nem os Atlantes negros fazem. Então, o Atlântico branco, ele é o arquétipo da vida e do belo. Ah, mas os Atlantes negros querem ir fazer o culto do belo? Sim, eles invejam os Atlantes brancos. Eles querem o que é do Atlante branco, tá? E muitas coisas eles roubaram do Atlante branco. Por isso, muitas vezes, alguns, hoje em dia, em vez de estar num corpo de negão, né? Porque a energia espiritual materializava antes, né? Antes da gente estar no mundo da matéria, era espiritual. A luz, quando se materializava, se materializou num corpo físico branco. E assim simultaneamente. Isso é racismo? Não, gente. É só conhecimento que a energia se materializa. E matéria e energia solidificada, né? Mas isso mudou, não é mais como antes. Por meio da miscigenação, que foi miscigenado branco com preto, da energia dos Atlantes, isso foi se materializando. Então, hoje em dia, a gente encontra pessoas negras que são espíritos de luz, abre e fecha aspas, né? Porque espíritos de luz bem verdadeiramente, como eu disse, são raros hoje em dia. E pode ter seres das trevas no corpo de um loiro lindo, maravilhoso, né? Principalmente que eles roubaram o nosso DNA, né? Com essa miscigenação que fizeram. Então, as coisas estão muito fora do lugar. A gente está numa época que o mundo jaz no caos. Não existe a lei, não existe a ordem, tá? Não existe. Muita gente pensando como a gente estivesse num mundo de ordem, de merecimento, e não estamos. Ensinaram as pessoas a pensar errado, elas acreditaram nesse pensamento errado e começaram a fazer caca por aí, né? Falar besteira, julgar baseado nesses conceitos errados. A gente não está numa sociedade regida pelo merecimento e pela ordem, tá? Quem está governando são os Atlantes negros. Os Atlantes brancos é epicurismo, mas epicurismo não no sentido de prazer sexual, porque esses são dos Atlantes negros. Os Atlantes negros é o culto do sexo, tá? É um epicurismo de bem-estar, de felicidade, né? De harmonia. Os Atlantes brancos eram os mais próximos do que a gente tem de como celtas originais, tá? Mas não mais os celtas de hoje em dia, porque se miscigenou e muitos Atlantes negros se chamam de celtas e estão com aparência física de celtas, tá? Mas originalmente não são. E os Atlantes brancos são a luz, mas e a luz verdadeira? Originalmente bem próximo disso, mas hoje em dia 1 em 1 milhão verdadeiramente, né? Como eu disse, nem tudo que é luz é ouro. O Atlante branco ele está ligado ao céu e ao cristianismo, mas não o cristianismo que a gente conhece hoje, mas é um cristianismo mais puro que foi perdido, tá? Junto com praticamente a extinção dos Atlantes brancos. E aí a gente pode fazer esse paralelo com a série, o filme Guerras das Estrelas, né? Ou Skywalker, né? No último filme eles falaram que Skywalker acabou, né? Aquela moça lá, eu esqueci o nome, Rey, né? Ela era a última Skywalker em transição para ser um Atlante cinza, né? Uma mistura dos dois, uma harmonização dos dois, né? E aí o bem recebe tipo uma permissão para matar o inimigo. Porque matar era só coisa das trevas, né? Só que aí ela passa a ter a permissão para matar por meio da justiça, quando a coisa não tem mais jeito, ou de torturar, mas baseado na justiça, que é uma coisa mais boa, que os seres das trevas são incapazes de ser justos, tá? A justiça deles é injustiça e não tem um senso harmônico e equilibrado. É uma injustiça baseada em interesses de roubo e de trapaça, né?
Não é uma justiça baseada no merecimento, no equilíbrio e num bom senso perfeito diante da situação, né? E dos fatos, né? Então, como a gente pode ver, as trevas dominam a Terra. O bem é praticamente nulo na Terra. Então, a gente está vendo que essa hibridização, o que isso vai levar para a nova Terra? Vai ser o tipo, o bem, abre e fecha aspas, que a gente tem hoje. Os Atlantes negros vão virar o bem, abre aspas, do bem que a gente tem hoje, que é um bem muito hipócrita e cheio de maldade, né? Ou o pouco bem que tem vai se transformar num mal um pouco diminuído ou piorado. Vai ter um líder que geralmente o líder é o ser mais evoluído, né? O mais moral. Tem um líder totalmente trevas, que era na origem, e um líder totalmente luz, que era na origem. Hoje em dia a gente pensa, e a nova Terra será um líder que é os dois, mas é um dos dois mais evoluídos, mais moral, né? Ou vai ter uma extinção completa do dito bem, né? Ou o mal vai realmente acabar completamente. Como se tem tanta predominância e o mal se reproduz, eles têm filhos com todo mundo, né? Fazem sexo com todo mundo, tem filho com todo mundo. E mesmo sendo gays, né, que a maioria tem essa tendência bi, os Atlantes negros, eles saem fazendo filho com um monte de mulher porque eles querem dominar o mundo, né? E os Atlantes brancos, eles não são muito ligados a sexo, né? Eles gostam mais do belo, da natureza, né? De aprender, de dançar, de cantar, né? De coisas mais artísticas, né? Apesar que os Atlantes negros pegaram também essa característica dos Atlantes brancos por meio do imperialismo, né? Eles pegaram o nosso contexto de beleza e de arte, pegaram para eles, né? Porque o mal não é criativo, né? O mal não tem capacidade de criação, assim, ele tem capacidade de fixação, de ancoramento, né? Espero que vocês tenham entendido, né? E se preparem um pouco para entender o que está acontecendo, o que possa vir a acontecer para a nova Terra. E deixa de ser paspalho. Eu estou vendo tanta gente. Depois eu faço um vídeo fazendo sobre isso, né? Parece que a humanidade não mudou nada desde a época de Sócrates, né? Apesar que eu acho que naquela época era melhor do que hoje. As pessoas tinham mais instrução naquela época. Mas vamos lá.